Ora, muito boa tarde a todos. Eu gostava em primeiro lugar de agradecer à FNABA, em particular ao Dr. Francisco Banha, o convite. Vamos falar de uma iniciativa mais modesta, digamos que mais direcionada dentro do contexto universitário para os alunos do pré-graduado. Ou seja, grande parte das coisas que foram descritas até agora, grande parte desta organização toda que tenta fomentar o empreendedorismo, está muito direcionada para um cliente que é, no fundo, o docente universitário que, para além de ensinar, também sente que tem como função inovar e produzir conhecimento e não apenas transmiti-lo. E não é que estas estruturas não estejam também orientadas e não possam acudir, entre aspas, aos alunos, mas de alguma maneira não é provavelmente o alvo principal. Então, eu vou explicar o que é o prémio AUA, que é um prémio que é promovido por uma empresa farmacêutica. Uma empresa não é um grande player dentro das empresas farmacêuticas, é uma empresa de média dimensão. É uma multinacional italiana, já com quase 100 anos. Tem subsidiárias apenas em alguns países, no fundo são cerca de 20, e depois no resto do globo tem produtos que existem por todo o mundo, é através de licenciamentos. A empresa é pouco conhecida das pessoas em geral, se calhar alguns dos produtos são mais conhecidos do que a empresa propriamente, portanto, provavelmente quase todos aqui reconhecerão pelo menos um ou dois produtos desta gama que são vendidos em Portugal. Mas só para apresentar a empresa, que está em Portugal já desde 1948, portanto há 60 anos, mais ou menos. Portanto, dentro de uma área de responsabilidade social, entre outras coisas, nós temos um conjunto de projetos mais de ajuda social e tentámos organizar algo que pudesse ter a ver com o empreendedorismo por várias razões. E uma das razões é que nós também, dentro da empresa, também gostaríamos, eventualmente, se alguma coisa funcionasse, de um dia poder vir a comercializar um produto resultado de alguém que tenha participado num prémio deste tipo. E, portanto, o alvo são os alunos do pré-graduado, e a ideia é estimular, quando os alunos estão a fazer trabalhos, aqueles trabalhos que fazem habitualmente, tentar que eles imaginem se aquilo poderia eventualmente resultar num produto ou num serviço vendável e num projeto que tivesse pernas para andar, e também, e agora voltando um bocadinho à crise, tentar veicular um bocadinho a ideia que cada vez menos aquela sequência de faz um curso, tem uma licenciatura e a seguir tem um emprego para a vida numa empresa a fazer aquilo que aprendeu a fazer, que este tipo de modelo de carreira provavelmente se calhar já não existe, e tentar desde muito cedo transmitir aos alunos do pré-graduado que uma opção de saída profissional é precisamente eles criarem o seu próprio emprego. Portanto, o empreendedorismo enquanto também possibilidade de saída profissional. Por outro lado, também é claro que em muitas universidades, eu penso que quase todas elas terão no currículo, seja como cadeira ou valência independente, seja como um tema dentro de determinadas cadeiras, temas de inovação e empreendedorismo. Apesar de tudo, nós continuamos a achar que é pouco, e dos nossos contactos com os alunos, eles aparentemente têm poucos conhecimentos sobre o assunto, e portanto aqui há também um objetivo de veicular mais conhecimento, em particular sobre financiamento de projetos, proteção de propriedade intelectual, etc. E também alguma tentativa de aproximação da vida universitária pré-graduada à economia real. Para nós, isto tem outros benefícios também, que justificam só por si o projeto, em particular porque a empresa tem, obviamente, como todas as empresas farmacêuticas, um interesse muito grande em ter o maior número de contactos, o networking com universidades,
Por outro lado também, e esta não era um objetivo inicial, nós apercebemos disto à medida que fomos tendo várias edições do prémio, é um excelente meio de identificarmos talentos. Nós temos neste momento nos nossos quadros já alunos que conhecemos porque participaram enquanto candidatos a este prémio. Depois também temos a vaga esperança que um dia possamos comercializar um produto que tenha originado neste prémio. Digamos, encher-nos-ia justificaria, digamos, o prémio, mas ainda temos tempo, não é? E, por outro lado, também, como eu disse, a empresa é pouco conhecida em si, são mais os produtos. Isto, apesar de tudo, gera, do ponto de vista mediático, alguma... amplifica um pouco a imagem da empresa. Portanto, o prémio chama-se Prémio AUA, é o Angelina University Award, já tem 4 edições, portanto, no próximo ano teremos a 5ª. É um prémio que visa promover projetos na área da saúde, e a área da saúde já é difícil por si, os projetos têm sempre um tempo de latência muito grande, têm uma mortandade durante o projeto também muito grande, têm grandes barreiras regulamentares, e não estou a falar dos medicamentos, que provavelmente são os mais complicados, mas mesmo os dispositivos médicos ou até outros produtos de saúde, como suplementos alimentares ou cosméticos, eles próprios também já estão muito regulamentados e não é fácil, não é? E, portanto, normalmente sugerimos um tema. Na primeira e na segunda edições o tema era promover novos produtos ou serviços para doentes com demência, portanto Alzheimer, ou outros projetos na área do envelhecimento cerebral. Isto foi durante 2 anos, foi este o tema. Nos 2 últimos anos foi melhor nutrição, melhor saúde, portanto projetos em que a questão nutricional fosse abordada, mas com um objetivo seja de ser rentável, e portanto um produto ou um serviço rentável. Seja já neste último ano também abrimos uma categoria para projetos de índole social, ou seja, projetos sem cariz lucrativo, mas que possam ter um benefício para a população em geral. Portanto, aceitávamos também projetos nesse âmbito. Nós temos vários parceiros neste programa. Um dos principais é a FNABA, que também depois participa no júri, portanto a avaliação dos trabalhos passa sempre também pela FNABA, porque achámos que era útil ter alguém que pudesse validar os projetos e também pudesse trazer algum know-how no financiamento desses projetos. Depois temos um outro parceiro habitualmente que tem a ver com o tema, portanto nos primeiros 2 anos tivemos a Alzheimer Portugal, porque se tratava de demências, e nestes 2 últimos anos a Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e da Alimentação, e portanto esse parceiro também participa no júri. Temos um elemento nosso, que tenho sido eu sempre, e depois temos um outro parceiro para questões organizativas e no fundo para montar a parte organizativa e também o aporte em termos de gestão destes projetos, que é a Prémio Valor Consulting. Estou a falar de um projeto relativamente pequeno, portanto o projeto o objetivo final é premiar, não é necessariamente financiar, não é que se nós encontrarmos um projeto que achemos que vale a pena, não é que não possamos investir também, mas não há à partida uma obrigação a esse ponto. Também porque os projetos não são necessariamente em áreas onde a empresa está a atuar. Portanto, a gente aceita, dentro dos projetos, tudo é possível, desde que esteja relacionado com o tema. Por exemplo, um dos exemplos mais fora do contexto que eu costumo apresentar nas sessões de apresentação do prémio é, se, por exemplo, numa faculdade de Direito, um grupo de alunos eleger como projeto um decreto-lei, quiser ter como projeto um decreto-lei para beneficiar um grupo de doentes com esta ou aquela doença, consiga estruturar a coisa, justificar e arranjar uma forma de trabalho de maneira a que depois ele possa ser adotado ou por um grupo parlamentar, etc. Isso é possível, é um projeto teoricamente possível e, portanto, isso não tem nada a ver com a empresa em si. Portanto, os prémios são relativamente baixos. Normalmente, embora não seja obrigatório,
nós aconselhamos que os alunos peçam ajuda a um docente, a um professor, a um orientador, que no caso de ganhar também tem um prémio individual. E como verificamos que na organização do business plan costuma haver grandes dificuldades em termos de gestão, sobretudo nas faculdades mais de ciências, optámos por os grupos poderem pedir consultadoria a um elemento de uma faculdade de gestão ou de economia que perceba de gestão de projetos e de financiamento para lhes dar apoio. E no caso deles recorrerem a esses serviços, o docente da outra faculdade que está a ajudar tem também um prémio. E depois nos grupos finalistas, este ano começámos, nós oferecemos um curso de empreendedorismo online para os finalistas. A participação, apesar dos prémios serem relativamente baixos, tem-nos satisfeito muitíssimo. Os prémios são baixos, mas as pessoas participam com muito gosto e há trabalhos muito interessantes. Nós temos muita noção que há ali muito trabalho desenvolvido, muitas ideias interessantes. Em particular, no total, nos 4 prémios, já tiveram 180 e poucos projetos em concurso, já mobilizámos 600 e poucos alunos e esses alunos provinham de 57 faculdades, menos universidades, mas faculdades. E também, desde o segundo ano que nós abrimos o projeto, desde que o projeto seja apresentado em português, ele é aceito. De maneira que temos tido, e também já fazemos alguma divulgação, projetos de universidades brasileiras, de Angola, Moçambique, portanto, em rigor de países de expressão portuguesa. E também já tivemos projetos em que a faculdade, oficialmente, que concorria era uma faculdade alemã, mas na realidade era um estudante português que lá estava e, portanto, na realidade acabámos por não contar porque não era verdadeiramente um projeto internacional. Dos 4 vencedores, só para terem uma ideia do tipo de projetos que têm surgido e que temos premiado, no primeiro ano foi o ISCTE que ganhou, com um projeto de residência geriátrica para doentes com Alzheimer. Depois, no segundo ano, foi a Universidade de Aveiro, que já ganhou 2 vezes, na primeira vez com um portal para familiares e cuidadores de doentes com Alzheimer, portanto, com informação e um conjunto de métodos para lidar com a situação. Depois, no terceiro ano, foi a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e gostámos muito deste tipo de abordagem porque este grupo da Faculdade de Farmácia pediu ajuda à Universidade Nova para a questão de organizar e fazer gerir o projeto de uma forma mais digamos, mais segundo aquilo que os investidores estão à espera de ver. Tratava-se de um probiótico para crianças, com formato de ursinhos, um projeto muito engraçado que ainda não está fechado, pronto, está um pouco latente e que pode eventualmente ainda vir a resultar num produto real. A questão agora aqui que nós estamos a ver com o grupo e que está pendente tem muito a ver com o escalar, ou seja, eles conseguem fazer a coisa em pequena escala, mas depois para produzir em quantidade e depois para comercializar há aqui uma fase que é necessário resolver. E este ano o projeto ganhou, é um projeto de educação social, chama-se Coração Saudável, profilaxia e tratamento da hipertensão arterial, e foi a Universidade de Aveiro que concorreu e que ganhou. Portanto, no fundo, temos tido vários projetos, alguns deles, aqueles de menor, como nós, necessidades de financiamento, nós acabamos por financiar. Havia projetos de edições de livros, produção de sites, etc. Isso é relativamente fácil depois de fazer o projeto concretizar-se, portanto, chamamos isto de concretização natural. Outros também, já temos encontrado alguns projetos que nos parece que têm pernas para andar, e em 5 dos casos nós convidámos os grupos a reformular o projeto e a apresentá-lo a Business Angels e fizemos algumas reuniões. Infelizmente nenhum destes projetos passou da fase inicial, porque depois as pessoas têm comentários, vão para fazer o trabalho de casa e depois acabam por ser submersas, porque muitas das pessoas depois licenciam-se, depois
um vai para a Inglaterra, outro vai para aqui, para ali, e na realidade depois isso toma-lhes tempo e acabaram por não investir na ideia ou desagregar-se como grupo. E portanto, como nota final, nós achamos que para nós este projeto faz imenso sentido. Obviamente, apesar de ainda não termos conseguido nenhum produto altamente inovador que nós possamos incorporar no nosso portfólio, estamos motivados para continuar com este projeto. Achamos que, pronto, com a dimensão que tem e é um projeto muito modesto, apesar de tudo, isto pode contribuir para aproximar as universidades e as empresas e estimular uma atitude de empreendedorismo entre a população universitária pré-graduada. E também notamos que, apesar de tudo e apesar de todas as estruturas que existem, às vezes, quando comunicamos diretamente com os alunos e com os orientadores, nós verificamos que apesar de tudo, o know-how destas pessoas relativamente às alternativas que existem em termos de financiamento ou à forma de estruturar as ideias, etc., em alguns casos ainda deixa muito a desejar. Ou seja, se calhar vale a pena, para além daqueles projetos de promoção do empreendedorismo que começam na escola primária, no liceu, etc., aqui também, mas também, porque não fomentar, deixa aqui a sugestão, dentro dos próprios docentes e pessoas com carreiras universitárias de vários anos e que até estão envolvidos em projetos inovadores, etc., porque não insistir muito que estas pessoas se atualizem em termos de inovação e estão deste tipo de projetos, porque às vezes colocam-nos questões que até parece... Nós até estranhamos porque é que aquelas questões surgem, porque são coisas que na universidade o know-how existe, porque eles às vezes vêm-nos perguntar coisas relativamente a patentes ou proteção e a gente diz, mas porque é que não falou com o gabinete da sua universidade que trata desses assuntos? Mas é um facto, é uma realidade. As coisas existem, mas às vezes no edifício ao lado, numa universidade, um professor universitário que está nisto há anos, às vezes tem dúvidas relativamente a estes assuntos, ou não pensou, ou validou um projeto que também tem a assinatura dele e não se lembrou que teria que pesquisar se havia alguma patente parecida, ou não se lembrou que poderia haver um sítio para incubar uma empresa e está-nos a propor uma compra de um espaço ou algo assim de mais complicado. E pronto, agradeço a vossa atenção, muito obrigado.